dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui a partir das 5h50 da manhã para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior e tudo aquilo que pode impactar o seu dia no cenário político, econômico e corporativo. Por isso, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe esse conteúdo e entre em um dos nossos grupos de WhatsApp para receber todo esse conteúdo aí diretamente no seu WhatsApp, tanto em PDF quanto em vídeo, a partir das 7 horas da manhã. Vem com a gente então, esse é o nosso 104º Morning Call ao vivo e todos os dias nós estamos aqui para conversar, bater esse papo de forma gratuita e levar esse conteúdo aí para cada vez mais pessoas. Falando um pouquinho aí sobre o fechamento de mercado no dia de ontem dia 3, dia 3 de maio de 2021, nós iniciamos aí o primeiro pregão do mês de maio aí com muita volatilidade no índice Bovespa, que começou em leve alta, depois zerou perdas, ficou negativo e basicamente aí, o início da tarde aí, o índice Bovespa trabalhava entre ganhos e perdas em sequência. O que salvou o pregão ao final do dia foi a alta dos bancos, aproveitando também o momento de divulgação de resultados aí dos grandes bancos aqui no Brasil. E ontem nós tivemos um dia muito fraco em commodities, talvez também influenciado aí por feriado na China, que é um dos maiores consumidores e importadores das nossas commodities, e também feriado no Japão, Reino Unido, que acabou assim atrapalhando também toda a negociação de commodities de uma forma geral. No radar dos investidores também uma expectativa muito grande em relação à reunião do Copom, que acontece aí a partir de hoje, né? Hoje e amanhã a reunião do Copom, aonde amanhã à tarde, né, após as 18 horas, após as 18h30, na verdade, que é a nova recomendação ali do Copom, deve ser anunciado aí a nova taxa básica de juros, a Selic, né? Existe aí uma perspectiva em relação à Selic, de que talvez ela suba mais 0,75 base points, pontos percentuais, né? E automaticamente isso gera um desconforto nesse momento no mercado, com essa expectativa de uma possível alta novamente na renda fixa, e dependendo da alta e de como ela continuar, muitas pessoas podem migrar novamente para a renda fixa, o que talvez não seja o momento ainda, mas existe essa expectativa também por conta dos investidores. Além disso, o pessoal está de olho aí na leitura do relatório da reforma tributária, que havia sido prometido para ontem, mas deve ser lido aí no dia de hoje, lá na Câmara dos Deputados. E o presidente da Câmara, o Arthur Lira, disse que é uma prioridade em relação aos projetos aí para esse primeiro semestre. Então, realmente é tão importante a reforma tributária que acaba afetando aí o mercado como um todo. Além disso, ontem nós tivemos divulgação do Boletim Focus, né, relatório Focus, que trouxe aí um avanço, ou melhor, uma perspectiva de avanço do PIB, uma perspectiva aí de aumento novamente da inflação e manutenção aí do câmbio e da Selic para o ano de 2021, semelhante ao que já tínhamos na semana passada. Já olhando para as bolsas mundiais, tivemos um dia aí sem pregão na China, Japão e Reino Unido, como eu falava anteriormente, e os Estados Unidos, os investidores estavam de olho aí no discurso de Jerome Powell, que é o presidente do Fed, do Federal Reserve, o banco central basicamente lá dos Estados Unidos, né? E Powell ele ressaltou o bom andamento da economia norte-americana, mas ressaltou também que a economia ainda não está fora de perigo, mesmo em meio à melhora de empregos e indicadores econômicos do país. Na Europa, as bolsas fecharam em alta, principalmente acompanhando as bolsas norte-americanas, né? E com as expectativas aí de resultado de empresas listadas na bolsa. Por fim, o mundo continua olhando aí com muita preocupação para os casos de Covid na Ásia, né? Principalmente na Índia, que está batendo todos os recordes e preocupa aí não só a Ásia, mas o mundo inteiro. Na semana passada nós já tivemos também, você deve lembrar que falamos aqui, os Estados Unidos mandando toda a sua população, todos os seus nativos deixarem o país para evitar aí maiores contaminações e maiores perdas. Vamos olhar um pouquinho para números específicos do fechamento de ontem.
Ontem o índice Ibovespa fechou aí com alta de 0,27% a 119.209 pontos. O dólar teve uma nova queda de 0,44%, fechando a R$ 5,41. Dólar que também oscilou bastante no dia de ontem, né? Teve muita oscilação, altas em alguns períodos do dia e queda ao final do pregão. A bolsa de tecnologia norte-americana, dentre as bolsas americanas, foi a única com queda, uma queda de 0,48%, fechando o dia aí a 13.895 pontos. Índice S&P 500 fechou a 4.192 pontos, uma alta de 0,27%, e Dow Jones alta de 0,70%, fechando aí a 34.113 pontos, fechamento de ontem. Já quando olhamos para a Europa, nós tivemos aí o euro subindo 0,33%, fechando aí a R$ 6,52. E olhando para as bolsas, o DAX na Alemanha subiu 0,66 a 15.236 pontos. Na França, nós tivemos aí uma alta de 0,61, fechando aí o CAC na França a 6.307 pontos. E ontem foi um dia de feriado lá no Reino Unido, então não tivemos movimentação, aí era um feriado bancário, né? Não tivemos movimentação nesse sentido. Da mesma forma, a Ásia, né, onde sempre falamos aqui de China e Japão, por conta do feriado, não temos informações nesse sentido. Depois a gente já pode falar um pouquinho sobre perspectivas aí para os próximos dias. Olhando para o cenário de cripto, o Bitcoin ontem caiu 0,24% e o Ethereum aí subiu 10,80%. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Ethereum e essa valorização ainda no Morning Call de hoje. Quem também subiu ontem foi o petróleo futuro, que foi negociado o Brent a $67,63 o barril, e o WTI foi negociado a $64,53, também negociação de ontem. Lembrando, a gente fala aqui dessa oscilação no preço de petróleo que tem acontecido nas últimas semanas por conta de medidas restritivas, estoque de petróleo e principalmente aí o acordo da OPEP, os países exportadores de petróleo, né? E acabam aí segurando um pouco a produção em alguns momentos para evitar uma queda muito forte, uma sobra no estoque, e toda essa oscilação aí tem impactado o mercado como um todo também. Olhando aí para o índice S&P 500 VIX, que é o índice do medo, ele teve uma leve queda no dia de ontem, por conta aí da normalidade nas ações dos Estados Unidos e na divulgação da bolsa de resultado de empresas listadas nas bolsas norte-americanas, e ele fechou aí com queda de 1,61% a 18,31 pontos. Sempre ressaltando aqui que quanto maior esse índice, maior a volatilidade, e obviamente quanto maior a volatilidade, maior o risco quando nós falamos aí desse índice VIX, né, e falamos de ações como um todo. Metais futuro, ontem nós tivemos o ouro subindo um pouquinho também, chegando a $1.793,10. Alumínio futuro se manteve da mesma forma a $2.420,25. E o ferro refinado subindo bastante também, chegando aí a $185,04, o que deve movimentar bastante aí também as ações de commodities aqui no Brasil por conta dessa negociação mais alta de ferro futuro. Olhando para as principais altas do índice Ibovespa no dia de ontem, nós tivemos aí a principal alta Iguatemi subindo 5,16% a R$ 38,70. CCR subindo 5,06% no dia de ontem, fechando o pregão a R$ 12,65. BR Malls, BRML, né, subindo 4,93%, chegando a R$ 9,99. Raio 3, que é Rumo, né? Rumo 3 subindo 4,35% a R$ 20,87. E fechamos aí com TOTS 3, TOTS subindo 4,34% a R$ 32,45. Muito forte ontem as altas aí de ações voltadas a shoppings, né? Principalmente por um momento onde alguns investidores estão buscando ações baratas para um retorno aí no médio e longo prazo. Ainda temos pouca movimentação aí voltada
a área de shopping centers por conta da Covid-19, mas alguns investidores já buscam esse tipo de investimento, preocupando-se principalmente aí em no futuro ter uma valorização dessas ações, e por isso aí ontem as principais altas ficando aí com Iguatemi, BR Malls, o que acabou impactando bastante o mercado. Dentre as principais baixas, nós tivemos queda de Sabesp, SBSP3, caindo 6,49%, chegando aí a R$ 40. Quem também continua em um movimento de correção é Braskem, BRKM5, que caiu 4,68%, chegando a R$ 50,04. Queda também de CVC B3, CVC Brasil, né, 4,25% de queda a R$ 22,95. Usimin 5, Usiminas aí fechando com queda de 3,20% a R$ 21,73. E outra forte queda do dia de ontem foi Marfrig, que caiu 2,68% a R$ 18,87. Foram as principais baixas do índice Ibovespa aí no dia de ontem, dia 3 de maio. Olhando para a agenda de indicadores, hoje o indicador a ser divulgado no Brasil é o IPP, Índice de Preços ao Produtor, mensal, referente ao mês de março. Não impacta tanto o mercado, mas é um índice que a gente pode ficar de olho também. E olhando aí para o mercado internacional, os indicadores, voltamos aí com a questão do feriado na China e no Japão. O Japão continua aí com o feriado até na quarta-feira, né? China da mesma forma, feriado ontem e hoje. E isso impacta, obviamente, o mercado como um todo, principalmente em volume aí de negociações. Hoje também temos a divulgação do PMI da indústria lá do Reino Unido. Normalmente ele é feito no dia anterior, juntamente com as demais, mas ontem era um dia específico de feriado no Reino Unido, então a divulgação no dia de hoje. Hoje temos balança comercial dos Estados Unidos, referente ao mês de março, e discursos de membros do FOMC, que basicamente é o Copom, né, lá dos Estados Unidos, que também vão falar aí, assim como o Jerome Powell falou ontem sobre perspectivas, né, o FOMC também deve falar nesse sentido sobre perspectivas, principalmente voltado à moeda lá nos Estados Unidos. Olhando um pouquinho aí para o setor de política aqui no país, o ex-ministro da Saúde, o Mandetta, ele já foi convocado aí para depor na CPI da Covid, né? E alguns especialistas indicam que o depoimento dele deve ser o pontapé inicial, né? Ou melhor, deve ser um pontapé muito forte em relação às eleições 2022, onde o presidente Jair Bolsonaro vai aproveitar uma boa parte do que for dito na CPI da Covid, principalmente pelo Mandetta, né? Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro tem sido muito criticado aí, principalmente por algumas atitudes negacionistas e por algumas posturas em relação à pandemia, a não ter comprado vacina, e pode-se utilizar aí da liberdade que os ministros da saúde tinham em fazer aquisições. Da mesma forma, a oposição pode aproveitar aí também o depoimento de Mandetta para trazer novas críticas também ao governo do presidente Jair Bolsonaro, o que aumentaria essa polarização, principalmente Lula-Bolsonaro, né, PT-Bolsonaro, que já se aproxima aí das eleições 2022. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele diz que cortes no orçamento dificultam a atuação da pasta, né, do Ministério aí do Meio Ambiente. Lembrando aí que o Ricardo Salles, por conta de algumas atitudes aí, tem sido muito criticado ultimamente. Inclusive aí há um pedido de abertura de CPI para investigar ele e o Ministério do Meio Ambiente, que ainda não teve um desenrolar, mas a principal crítica dele não vem aí, ao encontro do presidente Jair Bolsonaro. Ele criticou principalmente os governos anteriores que tiveram cortes aí dentro da pasta do Ministério do Meio Ambiente, o que dificultou a continuidade do trabalho. Essa é a principal informação aí que Ricardo Salles falou e criticou em relação ao orçamento aí dos anos anteriores. Mudanças aí no cenário político trazem à tona velhos caciques da política, né? Podemos aí citar o Renan Calheiros, que volta a dar cartas, principalmente aí dentro, com o apoio aí da CPI,
CPI da Covid, ele que é o relator, e volta a ter força tanto para negociar com o governo quanto força dentro do Congresso. E outro aí que tem aparecido bastante no noticiário é o Sarney, né, principalmente aí porque o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente Jair Bolsonaro já estão buscando contato com o José Sarney para obter apoio aí para uma possível candidatura em 2022, candidatura a presidente. Então, todos aí já olhando para si e automaticamente velhos caciques, alguns políticos aí que nós não ouvíamos falar há algum tempo, voltam aí a dar as cartas nesse momento e voltam a ser procurados aí, principalmente em busca de apoio para a eleição 2022. Olhando um pouquinho aí, falando de política internacional, o presidente Joe Biden encaminhou e agora o Congresso norte-americano vai discutir o plano de aumento de impostos. Lembrando um pouquinho, né, o presidente Joe Biden, desde o início do seu mandato, trouxe lá o plano Biden, né, de 1,9 trilhões de dólares ali em estímulo econômico. Agora ele já trouxe um segundo pacote aí de 1,8 também trilhões aí, que também vai em estímulos econômicos, e ele tem um projeto de quase 3 trilhões aí, que é voltado à área de desenvolvimento, área ambiental e saúde também, mas principalmente a área de infraestrutura dos Estados Unidos. E esse plano aí de quase 3 trilhões levaria cerca de 8 anos para ser concluído e seria um divisor de água nas palavras do presidente norte-americano. Nessa situação, para dar conta dessas despesas, seria necessário aí aumento de impostos, e aí ele trouxe dentro do seu projeto de aumento de impostos o aumento na taxação de empresas, saindo aí de 21% para 29%, o imposto para as empresas, e subindo também principalmente o imposto para os mais ricos e subindo principalmente impostos aí para ganhos de capital, né? Ou seja, mexendo com Wall Street, mexendo aí com os grandes aplicadores das bolsas norte-americanas. E com isso aí, agora Wall Street se preocupa e, obviamente, isso entra em discussão dentro do Congresso norte-americano. Vale a pena ficar de olho, pois isso com certeza deve movimentar o mercado. Uma aprovação de um projeto nesse sentido, principalmente aí, tira investidores talvez dos Estados Unidos e esses investidores podem levar parte do seu recurso aí para outros países, o que poderia beneficiar também o Brasil. Falando um pouquinho aí sobre economia, então, ontem nós tivemos a divulgação do Boletim Focus, né? Já falávamos anteriormente sobre isso. Olhando rapidamente para alguns números, nós tivemos aí pela quarta semana consecutiva uma perspectiva de alta em relação ao IPCA, inflação oficial do Brasil. Perspectiva de que ao final do ano ela chegue a 5,04%. Uma das boas notícias ficou aí por conta do PIB, né? Pela segunda semana consecutiva se acredita aí que o PIB vai vir um pouco melhor do que se esperava anteriormente. De acordo com o relatório Focus de ontem, é uma perspectiva aí de PIB subindo 3,14%. Pela segunda semana consecutiva, o câmbio mantido a 5,40 ao final de 2021 e também pela primeira semana aí a manutenção da taxa Selic, né, a 5,50 pontos aí ao final de 2021. As mortes por Covid no Brasil, infelizmente, já ultrapassam 408 mil mortes e o Mandetta, que é o atual ministro Perdão, Mandetta não, desculpa, falei tanto do Mandetta que ficou gravado. O Marcelo Queiroga, que é o atual ministro da Saúde, né? Teve antes do Mandetta, teve o Mandetta, teve o Eduardo Pazuello e agora é o Marcelo Queiroga, o atual ministro da Saúde. Ele disse que o governo está prestes a comprar aí mais 100 milhões de doses da Pfizer, né? O laboratório da Pfizer, sendo que dessas 100 milhões, talvez 35 milhões já seriam entregues no mês de outubro, ampliando aí o processo de vacinação. E lembrando que o presidente Jair Bolsonaro e outros membros do governo dizem que estão fazendo de tudo para imunizar a população brasileira até o final do ano, né? Contemplando aí toda essa mudança. Nós tivemos aí no final de semana algumas doses de vacinas que chegaram semana passada da mesma forma, e a ideia é continuar o plano de imunização nacional.
O Reino Unido, né, a União Europeia como um todo, a princípio irá permitir acesso de pessoas vacinadas, né? Lembrando que houve fechamento de fronteiras, a União Europeia como um todo não permitindo aí que diversos países, principalmente aqui da América Latina e outros lugares com maiores casos de Covid-19 viajassem para a União Europeia. E a princípio agora todos que estiverem vacinados, né, então está sendo chamado aí de passaporte da vacina, né, todos que estiverem vacinados e imunizados teriam aí acesso à União Europeia. Por enquanto, as vacinas da Coronavac ainda não são aceitas, né, é a principal vacina que nós temos aqui no Brasil, ela ainda não é aceita aí como um imunizante válido para essa situação. Estamos aguardando aí a homologação da Organização Mundial da Saúde, que deve acontecer nos próximos dias, onde permitiria aí que quem tomou também a vacina chinesa da Coronavac, lá a Sinovac, o laboratório Sinopharm, que eles também tenham acesso à União Europeia. Então as coisas começando a ficar um pouco mais normais dentro, obviamente, aí da realidade da pandemia que nós vivemos hoje. O Ethereum, criptomoeda que nós sempre citamos aqui juntamente com o Bitcoin, que são as cripto aí com maior relevância aí no mercado hoje, ele quadruplicou o valor no ano de 2021, então aí muita gente acabou ganhando dinheiro. Ele ultrapassou pela primeira vez a marca aí de $3.000 cada moeda, né? Isso, lembrando, não é uma recomendação de compra, nunca fazemos isso aqui, só trazemos aí algumas informações de mercado, e o Ethereum aí valorizando bastante, algo que já aconteceu com o Bitcoin, com outras moedas, mas muito forte esse crescimento aí do Ethereum no ano de 2021. O Sell in May and Go Away, né, que é um ditado principalmente aí do mercado como um todo, que é venda em maio e vai embora, né? Wall Street ali tem principalmente esse ditado, onde o período de maio a novembro de cada ano são muito ruins, então algumas pessoas utilizam essa frase aí, vendem todos os seus ativos no mês de maio e voltam a comprar, voltam a negociar somente lá no mês de outubro, mês de novembro aí, devido aí a históricos de principalmente baixas nesse período dentro do mercado de ações. No Brasil como um todo, nós temos o mês de maio aí como historicamente o pior mês para o índice Ibovespa no ano, né? E aí vem o grande detalhe, será que isso é verdade, né? A gente sabe que boa parte disso é apenas especulação, e alguns especialistas, inclusive, mostram aí que esse mês de maio pode ser um mês de muitas oportunidades, então, para a Bolsa Brasileira, para o índice Ibovespa. Então, só trazemos aqui essa informação e relembrando aí esse ditado popular, podemos assim falar, de Wall Street, né? O sell in May and go away, né? Venda em maio e vai embora, né? É algo aí que com certeza não é feito na prática, senão nós teríamos aí uma estagnação na Bolsa norte-americana, assim como na Bolsa brasileira. Mas uma informação referente ao mês de maio e muitas oportunidades que podem vir. O Banco Central também trouxe informação no dia de ontem de que o cadastro positivo, só relembrando, é aquele lá que a pessoa pode aderir ao cadastro positivo, onde ela abre acesso a outras informações que podem ser consultadas ali, informando que ela é uma boa pagadora, né? Então, se ela paga as contas em dia e está cadastrada ali no cadastro positivo, ela pode ter acesso aí a taxas de juros mais baixas. E o Banco Central, com isso, trouxe aí, essa foi uma lei criada lá no ano de 2019, se não me falha a memória, e o Banco Central trouxe a informação que em 2020 o cadastro positivo reduziu aí bastante o spread bancário, principalmente aí por conta dessa situação. E lembrando, antigamente aí nós tínhamos aquele ditado de que o bom paga pelo mal, e com isso aí as coisas começam a se normalizar justamente aí com a questão de precificação por CPF, né? Onde cada CPF aí pode ter uma negociação diferente em relação à taxa de juros. O Open Banking também vem aí, deve mudar muito esse sentido também, mas não é o ponto da nossa conversa.
interessante aí, 60% dos CEOs de grandes empresas, né, estão otimistas e planejam contratar nos próximos 12 meses. Isso é uma notícia importante aí para a retomada econômica e retomada de empregos no Brasil. Essa foi uma pesquisa feita aqui no país e de cada 10 CEOs, 6 têm essa perspectiva aí de novas contratações, o que indica aí uma retomada o mais breve possível da economia e dos empregos aqui no Brasil. Falando um pouquinho agora de mercado corporativo, já que ontem nós falamos da Berkshire Hathaway, né, lá do Warren Buffett, e do evento que eles fizeram no final de semana, aproveito aqui para trazer o Buffett aí como o maior investidor de todos os tempos. Foi definido o seu sucessor, né, ali como CEO da Berkshire. Ele continua ali em algumas ações, até pelo seu feeling de negócio, mas o Greg Abel vai cuidar de alguns negócios do grupo, né, como propriedades ferroviárias, serviços públicos, indústrias, varejo e até a parte de concessionárias de veículos, visto que o patrimônio aí da Berkshire é muito grande e o Warren Buffett agora fica mais voltado a algumas outras situações. Os papéis da Modal Mais, que foram negociados aí na sexta-feira e no dia de ontem, alguns desses papéis devem ser cancelados na B3, né? Calma, vamos explicar isso com mais detalhes aqui. A Modal Mais fez o seu IPO, levantou aí quase 1,2 bilhões aí no seu IPO, e foram negociadas aí ações preferenciais, ordinárias e units, né? Então, os papéis aí que devem ser cancelados, de acordo com a B3, seriam os papéis ordinários, né, o MODL3, tanto o normal, né, o pacote com 100 ações, quanto o fracionado. Então, o MODL3F, né, que é o mercado fracionário de ações, e o MODL4, são automaticamente aí ações preferenciais e ações ordinárias, deve ter cancelamento e a princípio deve haver uma manutenção apenas das units, o MODL11, né, units que normalmente são pacotes de ações, e dentro desse pacote aí tem ações ordinárias e ações preferenciais, então deve haver essa mudança e aguardamos também, inclusive houve aí muita discussão em alguns momentos aí por negociação de papéis preferenciais ou ordinários estarem com maior liquidez e maior alta do que as units, e por isso aí a B3 acabou tendo essa interferência juntamente com a Modal Mais. Ontem o Itaú, né, divulgou aí seu resultado do primeiro trimestre de 2021. Ele reduziu a PCLD, a previsão de crédito com liquidez duvidosa, né? É aquela provisão que a instituição financeira faz, imaginando que possa não receber todo o recurso que emprestou, e através disso aí a instituição revelou aí um lucro de 6,4 bilhões só no primeiro trimestre de 2021, uma alta de 63% em relação ao mesmo período de 2020. Outra notícia interessante aqui, após o Luciano Zafir, né, que fez uma propaganda lá para Forex, agora eu não lembro qual foi a empresa, mas falando aí em robôs da NASA, e que Option, na verdade, né? Que robôs da NASA fariam toda a negociação e conseguiria aí uma rentabilidade de 300% ao mês, o que foi muito criticado, porque uma rentabilidade de 300% ao mês é praticamente, não impossível, né? Mas com qualquer conta aí, a grosso modo, você fica milionário rapidamente. E agora foi a vez do Gustavo Lima, né, que em uma live aí ele divulgou uma suposta pirâmide, né? Essa suposta pirâmide aí está sendo investigada essa questão. Não é uma empresa listada no Brasil. Isso aconteceu no final de semana, no sábado, através do canal do YouTube. Havia um QR Code, um link ali que poderia ser acessado para esse tipo de investimento que ofereceria até 5% ao dia. O nome da empresa é CryptoX Revolution, né? Então renderia aí até 5% ao dia, com possibilidades aí de investimentos a partir de $15 até $15.000 aí no máximo. E aí alguns advogados e alguns especialistas já começam a se manifestar nesse sentido, principalmente porque se você tiver uma rentabilidade
próxima do que foi divulgado. Com R$ 5.000, em pouco mais de um ano aí, você se tornaria um milionário, né? E aí a gente sabe que é muito difícil você manter uma rentabilidade nesse sentido, e principalmente por conta dessa empresa aí que foi divulgada pelo Gustavo Lima na live, também solicitar aí e bonificar novos entrantes e pessoas que são indicadas. Ela vem sendo acusada aí também, vem sendo acusada não, né, mas vem sendo suspeita de pirâmide financeira. Então sempre vale a pena ficar de olho nesse sentido. Aqui nós não damos recomendação, mas nós sempre ressaltamos a importância de você respeitar o seu perfil de investidor e sempre tomar cuidado. Diz o ditado que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Hoje nós temos aí divulgação de resultados do Bradesco, que deve movimentar bastante também, como foi de Santander e Itaú. A rede Assaí, que é a rede aí que saiu do grupo Pão de Açúcar, houve a cisão e uma forte alta. Minerva, que é BIF3, voltado à área alimentícia. Copasa e Iguatemi, que devem ter seus resultados divulgados no dia de hoje. Agora, 6h21, mais do que o normal aqui. Vamos dar uma olhadinha aí na abertura de mercado. Hoje nós não temos pregão novamente na Ásia, né? China e Estados Unidos, China e Japão, desculpa. E olhando para os Estados Unidos, o pré-market nesse momento, 6h21, nós temos aí uma queda de 0,08 em Dow Jones, uma queda próximo de 0,20 em S&P 500 e Nasdaq caindo 0,35. Olhando para a Europa, o DAX nesse momento aí caindo 0,71%, o CAC na França subindo 0,15 e no Reino Unido uma alta de 0,40 nesse momento. Certamente aí teremos um dia com bastante oscilação, o mercado aguardando também o pronunciamento dos membros do FOMC. No Brasil, muita expectativa em relação à reforma tributária e expectativa também em relação à reunião do Copom, que começa hoje e amanhã deve divulgar aí a nova taxa Selic. Com isso, o mercado fica um pouco mais agitado, mais oscilação. O Brasil novamente deve seguir as bolsas norte-americanas e, obviamente, o cenário interno pode potencializar ganhos ou perdas. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Obrigado pela parceria. Lembrando, esse material fica sempre aí disponível na nossa playlist. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha. Entra lá no nosso grupo de WhatsApp para receber todo esse conteúdo também antes das 7 horas da manhã em PDF de forma gratuita, para que você possa aí acompanhar a qualquer momento do seu dia. Bons negócios, boa terça-feira, nos vemos amanhã a partir das 5h50. Tchau, tchau!